A peça-chave durante a redemocratização e a idealização do Plano Real, a principal representante do centro e do centro-direita contra o PT, para finalmente agonizar durante o governo Bolsonaro e muito provavelmente perder bastante espaço em 2022. Essa é a trajetória do PSDB, que parece uma tragédia, um histórico de queda, mas não podemos esquecer que o partido teve momentos singulares na história da democracia brasileira e foi de extrema importância para essa democracia. Hoje vamos conhecer a história do PSDB. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. A história do PSDB demonstra como inclinações de partido são mutáveis. Basta conferir o quão difícil é definir o partido historicamente. O PSDB nasceu de esquerda? Se sim, deixou de ser de esquerda quando? Quando chegou ao poder? Quando fez oposição ao PT? Quando se alinhou ao governo Bolsonaro? Que campo da esquerda o PSDB ocupava? Já que hoje, dentro da esquerda brasileira, vai ser difícil achar quem enxergue o PSDB nesse campo. Ou no passado, será que ele era de esquerda? Mas por mais que possa surpreender alguns, o PSDB surgiu como uma dissidência mais à esquerda do PMDB durante a redemocratização. O embrião que formaria o PSDB era uma amálgama de tendências de centro, centro-esquerda e de esquerda, unido à social-democracia, à democracia cristã e o liberalismo. Isso porque esse embrião, o movimento de unidade progressista, foi uma reação aos rumos que o PMDB estava tomando. Com o início da redemocratização e retomada de um pluripartidarismo, também começou uma nova movimentação de políticos entre os partidos. O PMDB, que hoje e durante a ditadura se chamava somente MDB, foi quem mais se beneficiou dessa movimentação e abriu-se para políticos conservadores vindos do PDS, que na ditadura era o Arena, o partido do governo militar. Essa manobra certamente fez o partido crescer e ganhar capital político, mas também o fez perder bastante a sua ideologia. O movimento de unidade progressista enxergou essa tática como mais do que sendo um subterfúgio temporário para alcançar melhor posição política, mas como um verdadeiro vício que o partido não conseguia se livrar tão facilmente. E parece que estavam certos, já que desde então o MDB é visto como um partido sem muita identidade, que abriga todo tipo de político e de ideologia. Essa nova cara do MDB fez então reunir os nomes mais progressistas do partido nessa crítica. O grupo em si, apesar de suas críticas à falta de identidade do PMDB, também não tinha uma cara definida. Em comum, seus membros tinham somente a inclinação progressista, moderada e a aversão ao que o PMDB estava se tornando. Surge assim o PSDB, que vem a seguir então o encontro suprapartidário que envolvia o movimento da unidade progressista, o PSB, e políticos de esquerda e centro-esquerda, como o FHC e seu antigo professor Florestan Fernandes. Nesse encontro, em outubro de 87, foi a primeira vez que foi sugerido o nome PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, mas o partido só foi fundado oficialmente no ano seguinte, em junho de 88. Participaram da sua fundação importantes nomes da política nacional, que foram figuras chaves durante a redemocratização, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, José Serra, dentre outros. Mas como esse novo partido pensava? Afinal, se não era tão diverso quanto a máquina do PMDB, certamente tinha um quadro mais homogêneo. Eu já comento sobre essas primeiras posturas ideológicas do PSDB mais adiante, mas se essa é a sua primeira visita aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. E não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Bem, algum tempo após sua fundação, o partido começa a desenhar sua inclinação ideológica. A princípio, seria o representante da social-democracia no Brasil, sendo a social-democracia a representação do meio-termo democrático entre o capitalismo e as teorias críticas como o socialismo. Já era no mundo capitalista que a democracia existia, e se era através do livre mercado que se gerava maior produtividade, o mercado, deixado só para agir por suas próprias leis, levava a resultados indesejados como a desigualdade. O que parecia adequado na redemocratização, a nova democracia brasileira deveria nascer no mundo pós-Guerra Fria, a partir de princípios que superavam a dicotomia entre capitalismo e socialismo. O programa inicial do PSDB, que foi lançado um pouco antes da Constituição de 88, deixa claro em alguns trechos quão abrangente a sua filiação ideológica.
No texto do programa, vemos, por exemplo, a seguinte frase: amplo bastante para possibilitar a confluência de diferentes vertentes do pensamento político contemporâneo, por exemplo, liberais progressistas, democratas cristãos, sociais-democratas, socialistas democráticos. O PSDB nasce coeso em torno da democracia, enquanto valor fundamental e leito das mudanças reclamadas pelo povo brasileiro. Apesar de se declarar coeso, as tendências apontadas aqui vão para todo canto. A única coesão é uma disposição mais para a centro-esquerda de fato. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, sim, o PSDB nasceu de centro-esquerda, mas não uma centro-esquerda bem convicta. O mais próximo de uma verdadeira coesão ideológica do PSDB se deu durante os governos de FHC, quando o partido parecia alinhado com a chamada Terceira Via, um movimento que visava renovar economicamente a centro-esquerda, enquanto renovava socialmente a centro-direita. A ideia do movimento, que foi capitaneada pelo ex-presidente americano Bill Clinton e pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, era colocar uma pá de cal nas velhas disputas entre esquerda e direita que se acentuaram durante a Guerra Fria. Para isso, seria necessário unir o melhor que havia na centro-esquerda e o melhor que havia na centro-direita. Dessa união, nasceu uma forma diferente de social-democracia, mais influenciada pelo mainstream da ciência econômica, ainda fincando os programas sociais e justiça social, mas com menor intervenção estatal na economia e com maior espaço para a atuação das empresas privadas. Alguns chamam essa forma de social-democracia como uma perversão das origens trabalhistas da social-democracia original. Outros a enxergam como uma forma moderna e mais eficiente de social-democracia. De um modo ou de outro, é essa a social-democracia foi por algum tempo. A social-democracia que o PSDB representava aqui no Brasil. Foi essa aproximação da Terceira Via que rendeu à FHC a fama de neoliberal entre a esquerda brasileira. O que talvez seja completamente equivocado, mas preciso mesmo ser identificá-lo como uma terceira via. De todo modo, aqui já podemos ver o PSDB se afastando mais desse pensamento da esquerda. Mas é mais ou menos pelos governos de FHC que o PSDB passa a ser identificado pelo eleitor como mais à direita do que para a esquerda. Vamos então dar uma breve conferida nessa evolução do PSDB e, finalmente, até o beco sem saída que se encontra hoje. Durante o governo de Fernando Collor, em alguns aspectos econômicos, o PSDB votava com o governo, mas nunca fez parte da base governista. Esse, na verdade, lembra muito o cenário atual do PSDB, que votou com frequência junto à base de Bolsonaro, mas na teoria é oposição a um governo eleito puramente por aversão ao establishment político. Como é de se esperar, à medida que o governo Collor foi ruindo, o PSDB fazia mais ainda coro à oposição. No governo de Itamar Franco, o PSDB fez parte da sua enorme coalizão que sustentou o ex-presidente mineiro, agora deixando de ser oposição. Foi logo no início do governo de Itamar que a FHC assumiu o Ministério da Fazenda, reuniu uma super equipe de economistas, como Pércio Arida, Ademar Baixa, André Lara Rezende, para criar o Plano Real. Como a gente já comentou no vídeo sobre o Plano Real, eu não vou entrar aqui nos detalhes, só é preciso entender que esse foi um plano bastante diferente de seus antecessores. Ao invés de se focar em medidas emergenciais de choque, o foco era construir paulatinamente o terreno para vir o Plano Real. Esse desafio levou o PSDB a fazer uma aliança com o PFL, que depois virou o DEM e hoje é União Brasil. A aliança se seguiu nas eleições de 94, quando o PSDB, que tinha suas forças basicamente no Sul e Sudeste, em especial em São Paulo, precisou de apoio no Nordeste, onde o PFL tinha muita força. A FHC afirmava que, como social-democrata, devia buscar alianças e não se fechar num preciosismo ideológico. Inclusive, como parte da Terceira Via, até faz certo sentido essa aliança com o PFL. Com o apoio do PFL, o PSDB obteve sucesso do Plano Real e garantiu certo eleitorado do Nordeste. Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições de 94, já no primeiro turno. Em seus 2 mandatos, houve significativo crescimento econômico, controle da hiperinflação que assombrava o Brasil fazia anos, privatizações de diversos setores, como a telecomunicações, que levou a maior modernização de diferentes setores da economia. E também deu início a diversos programas sociais, alguns pioneiros, inclusive servindo de embrião para o Bolsa Família petista, como o Bolsa Escola
e o Bolsa Alimentação. Apesar disso, devido ao desemprego, aumento da desigualdade devido aos episódios do apagão, onde houve uma crise na geração de energia, FHC terminou seu mandato com uma popularidade bem mais baixa do que começou, o que fez com que os progressos feitos em seus 2 mandatos não se revertessem em ganhos de popularidade para os candidatos do PSDB nas eleições seguintes. Seriam ele José Serra e Geraldo Alckmin, perdendo para Lula em 2002 e em 2006. Em 2010, Serra perdeu as eleições para a sucessora de Lula, Dilma Rousseff. Apesar disso, o PSDB seguiu como segundo maior partido e era líder da oposição contra o PT, se firmando como uma espécie de antipetista. Em 2014, o PSDB decide optar por uma renovação e escolhe Aécio Neves, político mineiro, para disputar as eleições contra Dilma. As eleições foram disputadíssimas, mas Dilma levou a melhor. Durante o segundo mandato da petista, o PSDB se manteve como o maior nome da oposição e, com sua queda após o impeachment, o PSDB passa a fazer parte, mais uma vez, de uma coalizão do vice-presidente do PMDB pós-impeachment, agora Michel Temer. Nas eleições de 2018, com o surgimento do fenômeno bolsonarista, o PSDB perdeu o posto de grande representante do antipetismo e vai perdendo espaço cada vez mais no cenário político nacional. Durante o governo Bolsonaro, o partido manteve uma votação bastante alinhada com o governo nas casas legislativas, apesar de, no começo, se declarar independente e, com a pandemia, se posicionar como oposição a Bolsonaro. Os governadores tucanos João Dória de São Paulo e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, ambos apoiaram Bolsonaro nas eleições, logo no início do mandato, mas, chegando a pandemia, abertamente se opuseram ao presidente, determinando políticas de quarentena e distanciamento social. João Dória, em especial, se engajou numa disputa com Bolsonaro, denunciando as responsabilidades do presidente e ganhando a chamada corrida pela vacina, trazendo a vacina para o Brasil antes do presidente da República. Por erros e vaidades dos seus políticos mais importantes, novos como antigos, o partido foi perdendo seu espaço, seus filiados, com disputas internas intermináveis. O partido foi perdendo filiados e se tornando cada vez menor ao longo dos anos. João Dória venceu as prévias do PSDB para a presidência da República. Venceu, mas não levou. Logo depois, desistiu de se lançar por pressões e brigas internas do próprio partido. A desistência e queda de Dória do PSDB demonstra que o partido não possui hoje um conjunto de ideias e nem um nome, muito menos uma liderança, capaz de colocar o PSDB novamente em lugar de destaque na política nacional. E você, o que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários sobre os temas que gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.